Livro de Abacuque, profeta Abacuque, capítulo 3, versos 17, 18 e 19. Eu lerei o versículo 17, os irmãos o 18 e o 19 nós leremos juntos. Nós vivemos momentos de crise em todos os lados, como o período desse acontecimento na vida do povo de Israel e na vida do profeta Abacuque. Capítulo 3, versos 17, 18 e 19. Diz assim o verso 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Juntos, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Que o Senhor trabalhe, queridos, esse texto no nosso coração, primeiramente para a glória dele e também para a edificação da sua igreja, que somos nós. Conta uma lenda que uma vez um rei, apesar de muito rico, ele era triste. Por quê? Ele explorava os seus súditos, retirava tudo que os seus súditos tinham, mas ele ainda queria mais. Ele queria ser mais rico e mais rico. Então, ele fazia decretos rudes e injustos que massacravam o seu povo. E por fim, quando ele viu que não tinha mais jeito de conseguir mais dinheiro, mais riqueza, naquela época não era dinheiro, era ouro, né? Então ele entrou em depressão. Então reuniu lá a junta médica real para consultar o soberano, e os médicos chegaram à conclusão que a doença dele era falta de alegria. A doença dele era falta ou ausência de alegria. Então o monarca ofereceu uma grande quantia, um grande tesouro, para a pessoa que pudesse fazê-lo voltar a ser alegre, pudesse fazê-lo rir e voltar a ser alegre. Então juntou aquela turma toda, né? Vieram lá os palhaços, né? Vieram lá o bobo da corte, vieram lá os mágicos, vieram lá aqueles que gostam de fazer enigmas, os músicos, e nada, não aconteceu nada com o rei, nem os encantadores. Então aqueles mais achegados ao rei resolveram consultar um grande sábio que existia naquele reino. E esse grande sábio disse: o rei vestir a camisa do homem mais feliz, do homem mais alegre do reino, ele vai voltar a ser uma pessoa alegre. Então começou aquela correria. Onde está o homem mais feliz do reino? Onde está? Vamos procurar, vamos investigar. E por fim eles chegaram numa aldeiazinha muito simples, lá numa casinha, num casebrezinho bem simplesinho, onde morava um casal e 4 filhos. E aquele casal, junto com seus filhos, eles trabalhavam o dia todo na enxada. Tinham as mãos todas calejadas de pegar no cabo da enxada para cuidar da sua pequena lavoura. Então aqueles súditos do rei disseram: mas como é que esse homem é o homem mais feliz do reino? O rei tem lá todo luxo à sua disposição. O rei tem lá tudo à sua disposição, todo conforto. E ele é um homem triste. Como é que vocês conseguem ser pessoas felizes e o homem, então, o mais feliz do reino? Então eles foram lá para conversar com aquele homem, os súditos do rei, e perguntar para ele qual era o motivo de tanta alegria, por que ele era tão alegre.
E tinha um detalhe: aquele homem trabalhava sem camisa, trabalhava de peito nu, como diz o ditado. Aí eles falaram: mas como é que você é tão feliz? Você tem as mãos todas calejadas, a sua casa é um casebre, não tem nada, é uma pobreza geral. Como é que você é feliz, você mais sua esposa? Porque eles trabalhavam e cantavam e riam o dia todo, trabalhando, rindo e cantando. Aí o súdito falou assim: nós temos que buscar uma camisa sua para levar para o nosso rei, para que ele seja curado da tristeza, da depressão. E insistiram com aquele homem, dizendo: por que você é tão feliz e o nosso rei infeliz? Aí aquele homem diz assim: nós somos felizes que o reino de Deus está em nossos corações. Nosso maior tesouro é Jesus Cristo, por isso nós somos felizes. Aí eles falaram: então dá uma camisa sua para a gente levar para o rei. Ele falou: não tem camisa. Mas aí o rei ia continuar com depressão. Então, queridos, o nosso texto, o texto que nós abordamos, ele fala em tempos de crise, já o finalzinho da oração de Abacuque, tempos de crise. Por isso que eu disse que é a nossa situação no momento presente. Muitas vezes enfrentamos crise na nossa vida material, muita gente reclamando, muitas vezes crise na vida familiar. Na semana atendi aqui 2 pessoas que não são da nossa igreja, que estão com problema na família, pessoas de outra igreja evangélica que souberam que a gente estava aqui e que vieram perguntar a Elaine se ela podia atender. Ela falou: pode, o pastor está aí, está sempre pronto a atender. Então eu pude conversar com 2 senhoras de uma outra igreja evangélica sobre a crise familiar. Muitas pessoas enfrentam a crise profissional, a crise individual, a crise coletiva, a crise emocional, crise existencial e a crise espiritual. E o desafio nesta noite ao seu coração e ao meu coração: como proceder nesses momentos de crise? Como pode você e eu, como nós podemos, como salvos, reagir diante desses momentos de crise? Como eu posso demonstrar confiança? Como eu posso demonstrar alegria quando tudo parece que está dando errado? Como agir? Nós temos diante de nós, queridos, um grande desafio. E o profeta Abacuque passou por esse momento de crise, e ele termina a sua oração nos ensinando como deve ser, ou quais devem ser as nossas atitudes diante de um momento de crise. Abacuque começa o seu livro questionando Deus: Senhor, por quê? Senhor, por quê? Senhor, até quando? Quase dizendo: Senhor, o Senhor está sendo injusto com o povo da aliança. E ele termina a sua oração com algo maravilhoso: aconteça o que acontecer, ainda que. Irmãos, isso é maravilhoso. Essa palavra que eu queria que o Espírito Santo colocasse dentro do seu coração nesta noite. Ainda que. Ele diz: eu me regozijo no meu Deus. Ainda que. Eu não sei o que você vai completar aí na sua vida. O que é esse ainda que? Aqui ele diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, os campos não produzam, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, ainda que haja uma catástrofe, ele diz assim: eu me regozijo no meu Deus. Irmãos, esta é a segurança de alguém que sabe a quem está servindo. Essa é a confiança e a garantia. Ele sabe que aquele momento vai passar e que o Senhor vai levá-los a salvo para o lar. O nosso momento também vai passar e o Senhor vai nos levar a salvo para o nosso lar celestial. O Senhor Jesus já foi preparado. E nós vamos meditar nesta noite sobre a alegria espiritual. E o primeiro destaque no verso 17
Alegria espiritual em tempos de crise. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado e da malhada os currais não haja gado. A gente percebe, lendo esses 3 capítulos de Abacuque, que ele era um homem muito sofrido. Ele trazia do seu coração 2 grandes angústias. A primeira dela era o estado espiritual do seu povo. É só a gente ler aqui os 2 capítulos anteriores, para a gente ver a situação de calamidade do povo de Israel. Havia injustiça, havia violência, havia iniquidade, havia opressão. No capítulo 1, verso 4, ele diz assim: a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então ele dizia assim: os ímpios são à vontade, aqueles que exploram o povo estão à vontade, trabalham, fazem o seu serviço com toda a liberdade, enquanto o justo está no sufoco, enquanto o justo está sofrendo. Então essa era uma grande angústia do profeta, e até muitas vezes a gente percebe que ele fica meio confuso no meio dessa angústia. E a segunda angústia dele também é que o Senhor falou: eu vou destruir esse povo, eu vou destruir esse povo, eu vou suscitar os caldeus. Está no capítulo 1, verso 6. Eles são uma nação violenta, eles marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. O profeta fala assim: mas como, Senhor? Se a gente está sofrendo com os nossos problemas internos, e o Senhor ainda vai mandar um povo violento para nos destruir, para nos escravizar? O Senhor está querendo, amado, dar uma lição dura nos perversos e nos corruptos. O Senhor está querendo destruir os ímpios. E aí a gente imagina que na cabeça do profeta passou a seguinte pergunta: essa cura não é pior do que a doença? Se a doença é a corrupção, é a maldade, é a violência dentro do próprio povo, será que vindo um inimigo mais violento do que a gente, será que a cura não é pior do que a doença? Por quê? Porque os babilônicos não tinham piedade de ninguém, e onde eles passavam, eles destruíam tudo. Então, queridos, foram momentos assim de muita diversidade, porque o povo vivia da agricultura, e o exército babilônico passando, eles iam destruir tudo, e o povo ia ficar então na miséria. Mas ele é desafiado a um momento de alegria em meio a essa situação tão calamitosa. Ele apresenta então, queridos, uma declaração de confiança total nos planos do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que os currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Aí está a alegria espiritual. A alegria dele não estava posta na figueira, na videira, na oliveira, nos campos, nos mantimentos, nas ovelhas, nos currais de gado, mas a alegria dele estava no Senhor. Então esse é o desafio para cada um de nós nesta noite. A nossa alegria deve estar voltada para o Senhor. Muitas vezes fica triste porque perde alguma coisa, né? A gente fica triste porque alguma coisa não deu certo, mas o desafio nesta noite é colocar a nossa alegria no Senhor. Quer dizer então que ele não dependia no seu coração daquelas coisas, portanto poderia vir a invasão.
Podia haver fracasso nas colheitas. E segundo a história, as tropas inimigas, quando elas vinham, elas acabavam com tudo, até com as árvores frutíferas. Eu estava imaginando essa semana, estudando esse texto, né? Eles agiam pior do que está agindo o povo lá na nossa Amazônia, destruindo tudo, queimando tudo, né? Então esse era o povo que estava vindo contra para arruinar tudo. Mas ele usa a palavra todavia. Essa palavra todavia, queridos, ela quebra a expectativa de uma tragédia que ele vinha vivendo. Essa palavra coloca a confiança dele no Deus Todo-Poderoso. Ainda que aconteçam todas as coisas, a minha confiança está no meu Senhor. Segunda Reis 18:5 fala sobre o rei Ezequias. Ele diz assim: no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. No Senhor de Israel confiou. A minha alegria, queridos, está no Senhor. A minha confiança está no Senhor. É isso que Abacuque está nos ensinando nesse texto. Outro exemplo de confiança no Senhor é o servo Jó. Veja o que ele diz, capítulo 2, versos 8, 9 e 10, diz assim: e Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu? Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Alegria espiritual, queridos, ela funciona no meio da crise. Portanto, se você está passando por alguma crise, você não deve olhar para os acontecimentos dessa crise, mas sim olhar para o Senhor. Ainda que, eu não sei o que você vai completar nesses pontinhos, né? Ou ainda que da sua vida. Mas você deve voltar seus olhos para o Senhor e ser movido pela alegria espiritual. A segunda coisa que o texto nos ensina é que da alegria espiritual brota um brado de vitória. Versículo 18. Qual é o brado de vitória? Todavia, vamos juntos? Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Irmãos, isso é um brado de vitória. Eu creio que ele levanta os braços, se dirigindo aos céus, dizendo: todavia eu me alegrarei. Não tem fruto, não tem gado, não tem alimento, não tem cereais, todavia eu me alegro no Senhor. Então esse é um brado de vitória que nasce da alegria espiritual. Então é um hino que parte de um coração marcado pela dor, que sente os tempos difíceis, mas ele sabe que nos momentos de aflição ele deve se regozijar no Senhor. Venha o que vier, ele deve se regozijar no Senhor. Nós temos a perseguição dos nossos irmãos que foram torturados e mortos no Império Romano. Jamais eles reclamaram. E o que irritava as autoridades, o imperador, é que todos eles, ao serem lançados para as arenas dos leões, eles entravam cantando. Eles estavam lá na cela, na escuridão, aguardando o momento da execução. Eles estavam cantando, eles estavam orando. Então a alegria espiritual, ela gera em nós também um brado de vitória. Outro exemplo que nós temos, Paulo e Silas. Eles estavam lá na prisão, haviam sido açoitados, estavam todos os dois machucados, acorrentados. Mas diz o texto que por volta de meia-noite eles cantavam, oravam a Deus. Alegria que gera um brado de vitória. E o Senhor Jesus também nos diz, Mateus 5, versos 11 e 12, o Sermão do Monte:
Ele diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Irmãos, confiança e alegria são demonstradas agora pelo profeta como reflexo da certeza absoluta da vitória de Deus na vida dele e também do seu povo. Quantas vezes, queridos, também enfrentamos hoje crises, e crises até dramáticas, muitas vezes crises espirituais, porque muitas vezes nós olhamos o tamanho do nosso problema e nós nos esquecemos de olhar para Deus, que é maior do que o nosso problema. A alegria espiritual gera em nós um brado de vitória. E quantas vezes, queridos, a gente deixa o inimigo atrapalhar a nossa vida, deixa o inimigo criar empecilhos na nossa vida pessoal, muitas vezes na vida do nosso próximo, muitas vezes na vida da nossa igreja. Por quê? Porque a gente deixou o inimigo criar empecilhos, e a gente se torna um problema para a gente mesmo, um problema para o nosso próximo, também para a nossa igreja. Muitas vezes acontece isso. Como agir? O que o profeta nos ensina? Como nós devemos agir? Devemos esperar o sobrenatural de Deus. Todavia, eu me alegro no Senhor. Está acontecendo tudo isso? Vai acontecer? Mas eu já estou olhando lá na frente, porque eu sirvo a um Deus que é poderoso, eu sirvo a um Deus que sabe tudo o que está acontecendo na minha vida, eu sirvo a um Deus que me leva a atuar com alegria. Nós iniciamos o culto lendo o Salmo 100, de servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com alegria. Desde menino, frequentando a igreja com meus pais, eu sempre aprendi com eles a servir ao Senhor com alegria. Não fazer nada por obrigação, não fazer nada por pressão, não fazer nada porque vou agradar alguém, mas para agradar o Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Então tenho que ter convicção de que o Senhor suprirá todas as minhas necessidades. Então isso leva você e eu a sermos salvos vitoriosos nos dias atuais. Escassez, crises e adversidades estão presentes também na vida, nossa vida nos dias de hoje, como estava o profeta Abacuque. Mas ele tinha a sua esperança, a sua certeza nas promessas do Deus maravilhoso. E as promessas continuam hoje. A palavra não temos ou não temais, ela aparece na Bíblia 365 vezes, uma para cada dia. Cada dia Deus está dizendo para você: não temas, não temais, eu sou o seu Deus. Então por isso, queridos, nós temos de viver esta alegria espiritual. Por quê? Porque Paulo diz assim que nada pode nos separar do amor de Deus. Texto muito conhecido de Romanos 8, 37, 38, 39, Paulo diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Alegria espiritual. Último lugar, queridos, a alegria espiritual nos traz a garantia de que o Senhor está no controle de tudo. Que coisa gostosa, né? A alegria espiritual nos traz a garantia de que Deus está no controle de tudo. Versículo 19, vamos ler juntos?
O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Portanto, o desafio: tire os seus olhos das suas dificuldades e olhe para Deus. E o profeta nos ensina aqui a exercitar a nossa fé. Capítulo 2, verso 4 diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. A fé nos leva, queridos, a ter essa convicção: Deus está no controle de todas as coisas. Ou seja, uma dependência total, uma dependência real da presença do Deus da aliança em nossas vidas. É isso que o profeta conclui, dizendo que o Senhor era a sua força. Ele usa aqui a corça, ou antílope, que é um animal ligeiro, é um animal que caminha com segurança e corre com segurança. É um animal que sobe nas alturas das montanhas para fugir daqueles animais ferozes que os estão atacando. Então isso retrata a sua vida e a minha vida. O Senhor Deus está no controle da sua vida. Ele vai levar você para lugares seguros. Ele vai levar você a caminhar com segurança. Uma vida realmente de verdadeira liberdade. Uma vida, sim, de desafios e perigos, mas uma vida de verdadeira liberdade. E o Senhor Jesus diz, João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus está no controle de tudo. Você não está preso a nada, porque você está nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente, ou seja, andar com agilidade e andar com firmeza, porque a nossa força está em Deus. E o profeta Isaías também diz: faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem vigor. Isso, queridos, chama-se fé sublime. E como que o profeta adquiriu essa fé sublime? Um alto preço. Ele teve momentos de agonia, momentos de dúvida, mas ele teve uma oração perseverante e uma espera paciente. São integrantes importantes para a nossa vida, ou seja, uma nova experiência com Deus. Essa dependência de Deus, essa confiança que Deus está no controle de tudo, nos leva a uma nova experiência com esse Deus maravilhoso. Ele faz os meus pés, diz o texto, como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Andar por penhascos rochosos, por tribulações, saber onde coloca os pés, que o Senhor faz os seus pés fortes, rápidos, ágeis e fortes. Essa é a promessa que Deus tem para aquele que é fiel a Ele. E essa oração de Abacuque é uma oração extremamente importante na nossa vida. Eu concluo dizendo que a alegria espiritual, ela deve estar presente nos tempos de crise. Como eu já disse, se você está passando por um momento de crise ainda aqui, talvez uma enfermidade, um outro tipo de problema, que são tantos problemas hoje, ainda aqui, você deve voltar seus olhos
Todavia, eu me alegro no Senhor. Volte seus olhos para Deus. Pare de olhar os problemas, pare de ficar preocupado com essas confusões todas. Volte seus olhos para Deus. Todavia, eu me alegro no Senhor. Isso é um brado de vitória. Não é um choro, não é uma lamentação, mas é um brado de vitória. Então olhe para a sua dificuldade e fale: você está aqui na minha vida, mas eu me alegro no Senhor. Você não pode tirar a minha alegria, porque a minha alegria é o Senhor. E a alegria espiritual garante também que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele usa aqui a expressão Adonai e Yahvé, ou seja, o Senhor eterno e soberano. É esse Deus que está presente na nossa vida, no controle de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Ele é a força do servo fiel. Ele é a força do servo fiel. O Senhor é a minha fortaleza. Ele é a minha força. Ele é que está presente comigo em todos os momentos. E encerrando a mensagem, queridos, eu quero desafiá-los nesta noite. Você que está aqui conosco, você que está nos vendo através da internet, traga seus problemas aos pés do Senhor. Talvez você está angustiado como estava o profeta. Angustiado porque seu povo era um povo idólatra, era um povo incrédulo, era um povo violento, era um povo corrupto. Ele também estava triste quando ele teve de anunciar qual era o castigo de Deus, a destruição. Mas ele termina a sua oração dizendo: a minha alegria está no Senhor. Pode acontecer isso tudo, mas a minha alegria está no Senhor. Coloque as suas dificuldades nesta hora aos pés do Senhor. E saiba que o Senhor está no controle de todas as coisas. Está no controle de todas as coisas. Descanse nele, confie nele, como profeta. Ele vai fazer os seus pés velozes, firmes, sabe onde pisar, e pisar com firmeza com os pés da cruz. Ele vai fazer você andar altaneiramente. Esse é o nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Abra o seu coração para o Senhor, coloque diante dele aquilo que está deixando você ansioso nesta hora, e saiba que Ele está no controle de todas as coisas. Pai querido, como é bom a gente estudar a Tua Palavra, como é bom, ó Pai, a gente aprender com a experiência de Teus servos do passado. Pai, reveste a Tua igreja com a alegria espiritual. Pai, a alegria espiritual, ela está presente em meio às crises, porque essa alegria está baseada no Senhor, está baseada na presença poderosa do Senhor Jesus, está baseada na presença poderosa do Teu Espírito Santo em nossos corações. Pai querido, enche a Tua igreja de segurança, de certeza, de confiança, para que possa dar um brado de vitória em meio à angústia, ainda que a minha esperança está no Senhor. O Senhor é o Deus que cuida de todas as coisas. O Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso, ó Pai, que venhamos todos a descansar no Senhor. Pai, aqueles que nesta hora estão colocando diante do Senhor, estão abrindo seus corações diante do Senhor. Pai, que vejam o sobrenatural acontecer em suas vidas. Que assim diz a Tua palavra, assim nós cremos. Que o sobrenatural vai acontecer. Que o Senhor é o Deus que controla todas as coisas. Pai, abençoa a Tua igreja presente aqui. Pai, abençoa a Tua igreja por toda a parte do mundo que está conosco nesta hora. E que nesta noite haja uma experiência nova com o Senhor. Daquele que realmente descansa no Senhor
e sabe que o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Eu te louvo, ó Pai, por esse momento de culto, pelo momento de estudo da Tua Palavra e por cada vida que participou conosco deste culto nesta noite. Te adoramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.